Sejam muito bem-vindos ao nosso 18º episódio do projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Hoje nós recebemos de forma presencial aqui no Instituto uma visita muito importante, Christina Peter. Seja muito bem-vinda ao nosso Instituto. Muito obrigada. Ela é doutora em História do Brasil pela Universidade Livre de Berlim e mestre em Ciências da Cultura pela Universidade de Saarland. De 2012 a 2015, ela dirigiu o escritório de ligação da Universidade Livre de Berlim, em São Paulo. Depois disso, ela trabalhou na Fundação Alexander von Humboldt e no Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, o conhecido DAAD, em Bonn. Em 2020, entrou na Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, DFG, e atua hoje como diretora do escritório da DFG na América Latina, localizado aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista de hoje. Muito obrigada. Bom, estão todos curiosos, com certeza, quem nos assiste, quem nos ouve pelo Spotify, em saber quem é a DFG. Então, se você puder contar um pouco sobre o que é a DFG, como ela surgiu, qual é a sua missão central e, principalmente, como funciona o seu apoio financeiro. Sim, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Bom, a história da DFG remonta a quase 100 anos, né? Ela tem origem numa associação de emergência científica que foi fundada em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial trouxe uma crise econômica muito severa para a Alemanha, né? A Alemanha herdou uma crise econômica dessa Primeira Guerra, e isso impactou bastante a ciência também, né? Tanto que muitos cientistas tiveram a preocupação que houvesse um colapso da ciência nacional, né? Houve um boicote também devido ao Contrato de Versalhes, etc. E, portanto, foi fundada essa sociedade de emergência científica, em primeiro lugar, para conseguir dar apoio às instituições científicas da época em pagar, em montar infraestruturas científicas, né? Depois, também durante a Segunda Guerra Mundial, a DFG, ou o que foi a predecessora da DFG, infelizmente se subordinou ao governo Hitler. Ela perdeu o que foi uma característica importante desde o início, os princípios de autogestão, né? Ela até antecipou isso, mas depois da Segunda Guerra ela foi refundada e em 1951 finalmente surgiu a Deutsche Forschungsgemeinschaft, também com esse nome como a conhecemos hoje, novamente como uma organização de autogestão da ciência. E isso é uma característica muito particular da DFG, também comparando ela com outras instituições de fomento à pesquisa no mundo, né, de outros países, porque ela é politicamente independente, é uma comunidade cujos membros, porque ela é uma associação cujos membros são as instituições científicas da Alemanha, principalmente as universidades. Então, ela é gerenciada a partir dos membros dela. Os fundos que ela recebe vêm da Federação da Alemanha e dos estados alemães, né? Mais ou menos numa composição de 70%, 30%, mas o gerenciamento, a administração desses fundos acontece a partir da comunidade científica. Interessante. E aí já vamos para a questão de como funciona a DFG. A DFG, principalmente, é uma instituição que financia pesquisa básica na Alemanha, não pesquisa aplicada, mas pesquisa básica.
a partir de projetos e a partir de um processo competitivo. Então, tanto instituições científicas como pesquisadores podem fazer pedidos para a DFG com projetos e eles passam por um processo muito rigoroso em várias etapas de avaliação em pares, de pareceristas, uma avaliação em pares, depois tem mais uma etapa onde projetos que são avaliados a partir de critérios de excelências vão passar por um processo muito rigoroso e a partir daí vai ser decidido quais desses projetos vão ser financiados e aí a DFG tem um grande espectro de programas de financiamento, desde projetos de iniciação de colaborações internacionais até projetos colaborativos maiores que têm um financiamento para 9 anos e onde colaboram muitas instituições científicas. E com isso é uma instituição bastante reconhecida também mundialmente. Ela tem uma representação internacional, a DFG tem há mais do que 10 anos vários escritórios no mundo, uma rede de representação para também representar a comunidade científica alemã no exterior. Tanto que ela também tem há mais do que 10 anos um escritório no Brasil que funciona não só para as relações entre Brasil e Alemanha na área de pesquisa, mas também para as relações com outros países da América Latina. É muito interessante, eu não tinha noção de que a DFG é uma instituição já centenária e com uma importância tão grande. Mas aproveitando, falando um pouco de Brasil, a DFG ela realiza cooperações internacionais, como por exemplo com o Brasil, como foi dito. Qual que é o foco do escritório aqui em São Paulo e quem são as organizações parceiras da DFG aqui no Brasil? Uhum. Tanto no Brasil como em outros países da América Latina, nós cooperamos com instituições de fomento de pesquisa que trabalham de uma forma similar com a DFG. E juntos nós estabelecemos mecanismos de cofinanciamento de projetos de pesquisa, quer dizer, de projetos dentro dos quais pesquisadores da Alemanha cooperam com pesquisadores da América Latina, porque o funcionamento do fomento de pesquisa da DFG é que a DFG sempre pode financiar a parte alemã de um projeto de pesquisa. Do lado internacional, se tem uma colaboração num projeto de pesquisadores internacionais, as instituições parceiras financiam essa parte internacional do projeto. Concretamente falando do Brasil, nós temos parcerias com organizações como a CAPES, o CNPq, mas também com instituições de fomento de pesquisa no nível de estados, né? Por exemplo, com a FAPESP, com a FAPERJ e com a FAPEMIC. E com essas instituições nós trabalhamos ou à base de chamadas muitas vezes em áreas específicas, ou à base de um fluxo contínuo. Isso é um processo que conseguimos estabelecer sobretudo com a FAPESP. Isso quer dizer que pesquisadores da Alemanha que queiram trabalhar com parceiros aqui do estado de São Paulo, vinculados, por exemplo, à USP, a outras universidades do estado de São Paulo, podem apresentar projetos a qualquer momento, em qualquer área, tanto para a DFG como para a FAPESP. Por isso chamamos isso de fluxo contínuo, e isso funciona bastante bem, porque conseguimos oferecer esse financiamento de forma contínua. Ótimo. As relações acadêmicas entre o Brasil e a Alemanha, elas começaram no final dos anos 60, 1960, e foram bastante intensificadas durante os anos de 1970, com a cooperação tecnológica e um forte intercâmbio acadêmico entre professores e alunos. E foi assim também que surgiu a chamada Bolsa Sanduíche,
Durante os anos de 1980 até 2010, esse intercâmbio ele foi fortalecido por meio de várias cooperações. Você poderia mencionar alguns dos atuais projetos, projetos de cooperação dos últimos anos, como o Smart Connected Manufacturing, o Dino Bio, se eu estou pronunciando de forma certa, me corrija, por favor. Uhum. Sim, você acabou de mencionar alguns projetos destacáveis que estão sendo cofinanciados com os nossos parceiros aqui no Brasil, e que são, de fato, projetos de bastante sucesso dos últimos anos. Um desses projetos é a rede Bragecrim, hoje se chama Collaborative Research Initiative on Smart Connected Manufacturing. É um nome muito longo, mas basicamente é uma rede de pesquisadores que se dedicam à engenharia, né, a Smart Connected Manufacturing. E essa rede foi criada há mais do que 10 anos atrás e desde então nós conseguimos cofinanciar mais do que 50 projetos em conjunto nesta área. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil e na Alemanha, porque participam várias universidades dos dois países. E é muito interessante ver, tanto nesse projeto como no outro que você mencionou, o quanto é importante de termos esses formatos de longa duração de cofinanciamento, porque você vê que pessoas que inicialmente entraram em projetos como, por exemplo, doutorandos, depois eles levam consigo esses contatos iniciais, levam consigo durante a carreira acadêmica e voltam a esses contatos num nível mais avançado, para estabelecer projetos mais avançados, mais para o final da carreira acadêmica. Portanto, esse projeto, essa rede Bragecrim, ou como chamamos hoje de CRI, ela criou essa base e essa rede de pesquisadores que trabalham juntos desde então. O outro projeto que você mencionou é o assim chamado Dino Bio, né? É um projeto que é financiado da DFG junto com a FAPESP e é um projeto que consiste no desenvolvimento de um banco de dados de produtos naturais da biodiversidade brasileira. É um projeto menor do que aquela rede que acabamos de mencionar, mas também muito importante, porque também aqui nós temos, é interessante, um pesquisador principal que estabeleceu o contato com os alemães ainda a partir do programa Ciências Sem Fronteiras. Não sei se você lembra dele. Lembro bem. E, novamente, mostra como essas relações contínuas de longa data são importantes para as relações acadêmicas entre Brasil e Alemanha. Puxa, muito interessante. De forma mais específica agora, vamos dizer que quem nos assiste, quem nos ouve, tem interesse em fazer um pós-doc na Alemanha. Essa pessoa pode entrar em contato com vocês? Como que é o processo de seleção de candidatos? Como funciona isso na prática? Claro, o primeiro contato é o escritório. O escritório, por si, serve como ponto de contato para interessados em passar uma parte da carreira acadêmica na Alemanha. Para o pós-doutorado, tem basicamente dois caminhos que podemos apresentar para os interessados. O primeiro é de tentar conseguir um financiamento direto através da DFG. Nós temos alguns programas, um deles é a Bolsa Walter Benjamin, para a qual você pode se candidatar diretamente para a DFG. O segundo caminho seria procurar uma vaga num projeto que recebe financiamento pela DFG numa das universidades alemãs. Aí a candidatura seria diretamente para a universidade. Para esses dois caminhos diferentes, o mais importante é fazer contato com o anfitrião.
porque Entendi. a universidade, ou mais principalmente um pesquisador, precisa aceitar o candidato para fazer pesquisa Sim. naquela infraestrutura. Então, precisa de uma carta de aceite da instituição. Isso precisa ser apresentado, sobretudo quando se faz a candidatura para o programa Walter Benjamin. Se a candidatura é feita diretamente para a universidade, é uma candidatura para uma vaga, né? Porque a DFG não passa dinheiro para as universidades para eles pagarem bolsas, mas realmente são vagas, né? É um emprego assalariado numa universidade alemã. Isso principalmente são os dois caminhos. E a seleção é sempre à base de critérios de excelência. Né? Os projetos precisam ser inovadores, precisam mostrar algo novo e, claro, ser da ciência básica de uma área específica. Muito interessante. Poderíamos continuar explorando esse tema e principalmente a história e as atividades durante muitas e muitas horas, mas infelizmente a nossa entrevista se dirige já à sua parte final e eu não poderia deixar de encerrar perguntando-lhe como você enxerga o futuro das relações acadêmicas e do intercâmbio científico entre o Brasil e a Alemanha. Já existem novas cooperações previstas, tendo em vista essa nova realidade, até geopolítica entre os países, o Brasil e a Alemanha. Nós podemos dizer aqui muito claramente, recebemos agora recentemente a visita simultânea, ou quase que simultânea, do presidente Frank-Walter Steinmeier e na sequência do chanceler Olaf Scholz. Então isso significa que essas relações entre os dois países, Brasil e Alemanha, são relações que tendem a se intensificar. Então, como você vê esse futuro dessas relações acadêmicas e de intercâmbio científico entre o Brasil e a Alemanha? Claro, você tocou, né, num novo cenário geopolítico. Eu posso dizer que nós, diante da atual situação, com novos tomadores de decisões em posições muito centrais no sistema científico, estamos muito otimistas a poder ainda mais aprofundar as relações acadêmicas entre o Brasil e a Alemanha. Eu acho que essas pessoas trazem novas ênfases, mudam o foco. E, claro, nós esperamos, sobretudo, que o financiamento da ciência no Brasil que foi um desafio nos últimos anos, seja uma questão de relevância nos próximos anos, né, para que temos uma retomada do financiamento de pesquisa, como houve em anos anteriores, para que as relações possam seguir tão boas como estiveram antes, né? Porque o Brasil tem uma ciência de excelência muito diversa, com muitos cientistas de ponta, e nós precisamos nos aproveitar dessa situação e da cooperação de longa data entre os dois países. Isso de fato é realmente uma afirmação que muitos dos entrevistados aqui trazem, de que a química entre os dois países, e você traz especificamente na área científica, esse potencial que ambos os países têm, tanto o Brasil na sua criatividade, a Alemanha na sua precisão. Então é uma química quase que perfeita se nós unirmos realmente os interesses e as forças e os potenciais que nós temos de ambos os países. Nesse sentido, Cristina Peters, eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho que tem feito à frente do escritório da DFG aqui em São Paulo, na verdade, escritório da América Latina, aqui em São Paulo. Parabéns pelo trabalho realizado, muito sucesso para o seu futuro aqui nas relações Brasil-Alemanha à frente do escritório. E agradeço a todos que nos assistiram aqui no nosso 18º episódio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar hoje no Instituto Márcio Estado. Foi um prazer imenso recebê-la
e tenho certeza que essa entrevista aqui despertará, com certeza, o interesse de muitos, principalmente da área de pesquisa e da área científica. Muito obrigado por ter estado conosco neste 18º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, e nos vemos em breve no nosso 19º episódio. Muito obrigado pela presença. Obrigada.